Oi, oi! O assunto que a gente trouxe para vocês hoje é super interessante. TDAH. Meu nome é Sati Eu sou Hannah. e sejam bem-vindos ao canal Calma Calma aí, aí. sua dose de psicologia diária. Então, gente, o que é TDAH, né? TDAH é só falta de atenção. Eu sou distraída, eu tenho TDAH. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Falar o que é TDAH, como é que a gente chega aí nesse diagnóstico e, principalmente, como é que a gente vai trabalhar isso, né? Como é que a terapia cognitivo-comportamental vai pensar nesses processos aí com TDAH. Para começar, a sigla TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente hoje usa um nome quase como se fosse nome próprio, TDAH, né? Porque a gente tem discutido muito esse assunto. Mas vamos entender o seguinte: TDAH é um transtorno neurobiológico. Isso significa o quê? Que ele está dentro do nosso cérebro, que ele vem no nosso cérebro. Não é uma escolha, uma coisa aprendida durante a vida. Ele está dentro do nosso cérebro. E ele vai afetar diretamente como o nosso cérebro organiza e processa a informação. Por isso que ele acaba trazendo tantos prejuízos pra gente. E ele vai trazer muitos prejuízos em algumas funções mais específicas, né? Por exemplo, a atenção, primeiramente, que é mais fácil da gente pensar, né? Já que está ali no nome. Mas também vai trazer aí consequências para outras áreas, né? Como organização e planejamento, que é justamente essa capacidade da gente se organizar no nosso ambiente, né? Então a gente saber onde é que estão as coisas, a gente organizar nosso tempo, que é tão importante, para a gente entender como é que a gente vai administrar isso, se planejar, que é organizar nossas tarefas do futuro, que é para organizar nossos planejamentos, nossas metas mais amplas. Também a gente vai pensar aí no controle de impulsos, né? Muitas vezes no TDAH ele tem uma alteração muito grande nessa função e é quando a pessoa ela responde mais de forma mais impulsiva às coisas. Então ela não pensa tanto, ela não reflete tanto, ela não analisa tanto essa situação. Ela vai lá e faz. E ela também tem um grande prejuízo na nossa memória de trabalho, que é aquela memória mais curta, que tá quando a gente vai lembrar das coisas que estão ali mais fáceis, aquela coisa mais rápida que a gente precisa. E tudo isso vai acontecer numa área do nosso cérebro muito específica, que a gente chama de central de controle. A central de controle, obviamente, está englobando várias áreas, mas a gente chama de central de controle porque ela cuida das nossas funções executivas. Exatamente como a gente executa as coisas, né? Como a gente vai conseguir transformar as coisas em ações, né? E por isso que o TDAH acaba sendo tão prejudicial no nosso dia a dia, nas nossas atividades de vida diária. Então vamos lá, uma das áreas que estão lá na central de controle está diretamente ligada à tomada de decisão. É daí que vem a impulsividade do TDAH. Porque se está tudo desajustado, tudo desorganizado, né? Os neurotransmissores estão desequilibrados, obviamente minha tomada de decisão não vai ter o mesmo caminho que ela poderia ter se tivesse tudo organizadinho. Assim como, por exemplo, a nossa área tem uma área motora ligada a isso, por isso que a gente fala, né, dessa hiperatividade, desse excesso de movimentos. E também tem um sistema muito legal chamado sistema dopaminérgico, que tem tudo a ver com a gente se sentir motivado, com a gente se sentir recompensado das coisas. E o que a gente ouve muito do TDAH? Frustração. É uma das palavras que a gente mais usa que a gente mais ouve, né, no caso, quando a gente vai tratar alguém com TDAH. E por que essa frustração é tão presente? Porque se a gente pensa nesse sistema dopaminérgico que tem a ver com motivação e ele está desorganizado, eu não estou conseguindo render como eu gostaria, eu não estou conseguindo ter o funcionamento que eu, na minha cabeça, poderia ter, necessariamente eu vou me sentir mais frustrado, mais desanimado, menos engajado com os processos. É como se o computador tivesse com 30 abas abertas. Uma hora esse computador vai travar, por melhor que seja o seu computador, ele vai travar. Então é a sensação de querer resolver tudo, fazer tudo, mas não conseguir necessariamente, porque no final das contas não vai funcionar. Entender essa lógica do TDAH é também importante para a gente pensar a forma como esse transtorno ele vai se manifestar na pessoa. Porque não necessariamente quem tem TDAH tem desatento ou hiperativo, né? Porque a gente tem subtipos e diferentes funções podem estar aí mais prejudicadas. Então a gente tem 3 subtipos de TDAH. O primeiro é o predominantemente desatento, ou seja, aquela pessoa que tem déficit nas habilidades de atenção. É aquela pessoa que viaja na maionese, sabe? Ela tá aqui, mas a cabeça dela
voa, ela não consegue prestar atenção numa conversa há muito tempo, ela se distrai com qualquer coisa, ela comete pequenos erros, ela perde prazos e perde momentos ali, justamente por uma lógica de desatenção. O segundo tipo é o tipo predominantemente hiperativo. É aquela pessoa que não para quieta. Então, é aquela pessoa que ela tá aqui sentada, mas ela não consegue ficar muito tempo. Ela tá sempre se mexendo, ela levanta na sala, ela vai conversar com alguém. Você pede para ela sentar, ela fica ali, mas daqui a pouco ela já tá agoniada, ela já levanta. Então, é quando essa pessoa ela tem um problema na hiperatividade, no controle de impulsos dela. E a gente tem o terceiro tipo, que é a junção desses dois. Então, são aquelas pessoas que elas têm demandas tanto nessa área de desatenção quanto na hiperatividade. E ela acaba fazendo, né, esses dois processos aí ao mesmo tempo. E é o tipo mais comum. E quando a gente fala de prejuízo, já vai surgir uma outra classificação para o TDAH. A gente vai falar de um TDAH leve, que necessariamente tem a ver com prejuízo leve. O que é isso? É aquela pessoa que tem a sintomatologia, tem a neurobiologia do cérebro, mas consegue se adaptar um pouco melhor, consegue funcionar um pouco mais dentro da normatividade. Então é uma pessoa que muitas vezes pode passar até despercebida e não tem o diagnóstico, porque ela adaptou, ela se esforçou muito, conseguiu, e aí ela pode passar um pouco despercebida em relação ao diagnóstico. Existe o TDAH moderado, que está ali no meio, tá? Entre um prejuízo muito marcante e um muito leve. Aí você já consegue ver o sintoma mais acentuado, você consegue ver que essa pessoa, por mais que ela se esforce muito, ela vai ter mais dificuldade de adaptação, né, aos processos, considerando assim uma média normativa. E aí vai ter o TDAH severo, que é aquela pessoa que realmente ela pode se esforçar, ela pode gastar toda a energia dela para aquele processo. Ela vai ter uma neurobiologia que vai dar um pouco mais de prejuízo, vai deixar ela um pouco mais na desvantagem em relação a outras pessoas. Então, quando a gente pensa no TDAH severo, a gente está falando de um prejuízo muito maior, muito marcante e muito mais visível na vida dessa pessoa. Então, necessariamente tem a ver com prejuízo, tem a ver com quanto essa pessoa está sofrendo por causa disso. A gente está trazendo aqui para vocês algumas características do TDAH, mas eu quero lembrar que a gente não está trazendo os critérios diagnósticos, porque a gente não tem o objetivo que ninguém assista esse vídeo e saia se diagnosticando, saia dizendo que tem TDAH. Quem pode fazer isso, quem pode dar o diagnóstico são psicólogos e psiquiatras. E isso é feito através de um processo, né? Então são entrevistas, observações, questionários. E hoje em dia, na maior parte das vezes, esse diagnóstico ele acontece através de uma avaliação neuropsicológica, em que a pessoa passa por um processo, né? Que são feitas entrevistas, são feitos testes e a partir disso é chegada a uma conclusão e aquela pessoa vai ter ali ou não um diagnóstico. É importante também lembrar que para a pessoa ser diagnosticada com TDAH, esses sintomas, esses critérios, eles têm que ter aparecido até os 12 anos. Isso porque o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Ou seja, se a pessoa ela foi, né, diagnosticada na vida adulta, não significa que ela não teve esses critérios na infância. Provavelmente ela teve, se ela foi bem diagnosticada. Mas talvez naquele período não se conhecia muito, não se falava tanto disso e aquilo não apareceu. Então, não existe essa lógica de ter um TDAH enquanto adulto e não ter tido nenhum critério na infância. A gente precisa desse critério temporal aí para dizer isso. E aí já puxa um dos grandes mitos do TDAH, que é o mito de que só criança tem. Quando a gente fala até 12 anos, gente, é porque com 12 anos a gente entende que essas estruturas cerebrais já estão formadas o suficiente para a gente conseguir ter a sintomatologia e descobrir o diagnóstico de TDAH. Mas não quer dizer, por exemplo, que um adulto, como a Hannah falou muito bem, funcionou e aí lá na vida adulta ele descobriu o TDAH. Ele descobriu o TDAH, mas ele sempre teve. Se você é um adulto TDAH, você necessariamente foi uma criança TDAH. Tá? Você não pode desenvolver, você não pode aprender a TDAH. Se você aprendeu, é outra coisa, não é TDAH. Outro mito muito importante da gente desmistificar aqui é a questão que as pessoas falam que é só uma fase. Ah, eu só tô assim, daqui a pouco passo, ou então, tá acontecendo alguma coisa e daqui a pouco eu não vou mais sentir isso. Não, TDAH não é uma fase, como a gente falou agora, tá? É do neurodesenvolvimento. Então, se você nasce com TDAH, você vai morrer com TDAH. Você pode tratar, você pode criar ferramentas, manejos para viver melhor com ele.
mas ele não vai deixar de existir. Não existe cura para o TDAH, existe tratamento. Assim como outras condições que a gente pode ter na vida, né? Por exemplo, eu tenho 1,50 m, eu nunca vou alcançar o topo de uma prateleira. Então eu tenho que criar ferramentas para poder alcançar o topo da prateleira. Então o TDAH é a mesma coisa, não é a primícia de que eu tô com um problema muito grave ou nada assim, mas é que de que eu tenho que tratar e cuidar o resto da minha vida para que eu tenha um pouco mais de qualidade de vida. Exatamente. Até porque quando a gente fala de transtornos mentais, a gente não fala de cura. A gente fala, sim, de remissão de sintomas, que significa que a pessoa ela pode aprender a lidar com aquilo, ou, né, depois do tratamento, ela não apresentar aqueles sintomas, mas a cura em si não existe. Vai ser algo que a pessoa vai aprender a conviver durante toda a vida. Perfeito. E muita gente também, pelo TDAH tá tão discutido, tá tão na moda, né? Todo mundo fala sobre ele, tem até uns memes muito engraçados na internet, né? Vou escolher meu diagnóstico de hoje. As pessoas começaram a criar uma ideia de que todo mundo tem um pouquinho de TDAH. Não existe isso. Você pode ser um pouquinho distraído, você pode ser um pouquinho hiperativo, mas não existe um pouquinho de TDAH no sentido de que todo mundo vai parecer um pouquinho TDAH e daqui a pouco a coisa muda. Não, você pode ter um TDAH leve, mas não existe isso de que todo mundo tenha um pouco de TDAH. Se é um pouco de distração, é distração o nome. Se é um pouco de hiperatividade, é hiperatividade o nome. Não é TDAH. Tem outra questão que é muito importante e que traz muitos prejuízos até emocionais para os TDAH. O que acontece? Tem muita gente que acha que ser ou ter TDAH necessariamente te faz menos inteligente. E isso é um mito, isso não existe. Inteligência é um construto que engloba várias coisas. Não tem nada a ver com o TDAH. Só que o que acontece com o TDAH? É que ele, na escola regular, pode sentir mais prejuízo do que outras crianças. Por quê? Por causa da quantidade de tempo, por exemplo, sentado, pode ser por causa do tipo de ensino. Então, se cria a ideia de que ele não tira tanta nota boa, ele tem que sair toda hora, logo ele não é tão inteligente. Isso não existe, tá, gente? O TDAH não vai afetar minha inteligência, mas pode afetar meu desempenho se eu pensar na escola regular ou em um curso regular. E aí, realmente, eu posso ter um pouco mais de prejuízo, porque eu não consigo ficar sentado o tempo todo, por exemplo. Até porque essas escolas, esses formatos mais tradicionais, eles acabam tendo um modelo rígido que não englobam essas diferenças que a gente vê hoje, né? E acaba criando mais dificuldades e mais obstáculos para pessoas que convivem aí com esse transtorno. E por último, e não menos importante, quando dizem que TDAH é preguiça. Gente, você pode ser preguiçoso. Um TDAH pode ser preguiçoso, uma coisa não afeta a outra. Mas só porque eu tenho TDAH não quer dizer que eu tenho preguiça, que eu sou desleixado. Lógico que como uma forma de proteção ou adaptação, o TDAH pode ter criado uma maneira de se esforçar menos ou de tentar menos, assim como você que não tem TDAH pode ter também essa maneira de lidar com algumas coisas. Mas isso não quer dizer preguiça. O TDAH não tem nada a ver com preguiça. O TDAH ele gasta sim um pouco mais de energia cognitiva, ele se esforça um pouco mais e daí pode vir uma fadiga, uma procrastinação que a gente ouve falar muito, né? Mas isso não é preguiça. Isso é realmente porque ele está desgastado. Aquele cérebro ali está funcionando no ritmo que não é o ritmo que a gente está funcionando, então ele está gastando mais do combustível dele. Então TDAH não é preguiça, gente, porque TDAH não é escolha. E aí é importante a gente pensar agora, né? O que a gente faz quando a gente tem esse transtorno, quando a gente é diagnosticado com TDAH? Bom, a gente vai falar aqui da terapia cognitivo-comportamental, que tem muita evidência científica de funcionamento e de ajudar esses indivíduos a lidarem com isso. Por quê? Né? Primeiro, a gente vai identificar alguns desses padrões de funcionamento, que é muito importante para a gente entender estratégias, né? Então, quais são esses padrões de pensamento, quais são esses padrões de comportamento, o que geralmente a pessoa faz. E para criar novas formas de lidar com aquilo, para criar novas possibilidades, para que a pessoa possa ter aí mais qualidade de vida, que é o objetivo geral. Então, primeiro, a gente vai pensar na identificação desses padrões de pensamento. Infelizmente, é muito comum que pessoas que foram crescendo com TDAH, principalmente crianças e adolescentes que não foram diagnosticadas logo e não entenderam como é seu funcionamento, de criarem crenças de que eu sou burro, né? Justamente porque tem mais dificuldade, porque aquele processo ele foi mais difícil para essa criança.
E olha que pesado a gente pensar, né? Que para uma criança que lá atrás, obviamente ela não tem consciência do funcionamento. Ela só começa a internalizar que ela é burra, que ela é burra, que ela é burra. O que vai, como vai mexer na autoestima, né? Exatamente. Em como essa criança vai se colocar nos próximos desafios dela. Realmente muito complicado. E a gente precisa entender que padrões de pensamento são esses, justamente para a gente poder intervir e criar novas formas de se relacionar com aquilo, para a pessoa também entender o que é dela e o que é do transtorno dela. Para aí sim a gente começar a criar novas estratégias, né? Então, entender planejamento, organização, entendendo aí que o TDAH ele é um transtorno que vai afetar nossa organização e nosso planejamento, a gente precisa criar formas de lidar melhor com isso. E aí, gente, não tem muito para onde fugir. A gente vai ter que olhar nosso funcionamento e testar coisas novas. Então, quanto tempo geralmente eu demoro, eu consigo ficar ali estudando, né? Qual a forma de estudo que funciona melhor para mim? A quantidade de pausas que eu vou precisar fazer. Isso vai ser diferente para cada pessoa. Normalmente, pessoas que têm um nível de desatenção e hiperatividade maior, elas precisam de mais pausas, elas precisam de um tempo maior, né? E elas vão precisar ajustar isso à sua realidade. Também, né, fazer uso de registro, gente. Não tem muitas alternativas aí. A gente vai precisar registrar, entendendo o que é que funciona melhor. Para algumas pessoas é papel e caneta, para outras são, né, coisas, agendas digitais. Mas a gente não pode confiar que a nossa cabeça vai dar conta de tudo e vai lembrar de tudo. E aí, gente, é partir do pressuposto que não é pra gente ficar se desafiando, né? Até quem não tem necessariamente um TDAH, não vai ficar arriscando, olha, eu tenho que fazer meu cérebro lembrar, eu tenho. A gente meio que fica numa guerra interna, e aí a gente não quer usar uma ferramenta que tá ali na nossa mão e que vai facilitar e vai economizar tanta frustração na gente, né? Exatamente. E isso tudo, gente, vão ser testes, vão ser possibilidades que a gente vai criando sozinho, com amigos, né? Perguntando o que as pessoas fazem e dentro de um ambiente terapêutico que é onde a gente vai conseguir testar e observar um pouco mais isso. A gente também pode pensar aí justamente nesses ajustes da regulação emocional. Isso porque, como a gente falou dos padrões, muitas vezes essas pessoas que convivem, né, que têm o TDAH, elas vão lidar com frustrações aí nesse processo. É de fato frustrante ver que o meu amigo ali do lado, ele consegue ler 10 páginas do livro enquanto eu leio 2, 3. É frustrante. Então a gente vai sim pensar em formas de regular nossa emoção, justamente para a gente conseguir lidar com isso, com essas diferenças que a gente vai ter e a gente não tem muito para onde fugir. E uma outra possibilidade aí para a gente pensar, que é muito importante quando a gente pensa na terapia, é o nosso controle de impulsos. Isso porque pessoas, principalmente pessoas tipo hiperativo, né, que tem esses dois tipos, elas acabam respondendo de maneira muito impulsiva, muito automática às situações. E o que a gente fala é que na terapia a gente vai aumentar o tempo de resposta. Ou seja, a gente vai tentar fazer com que o momento de querer fazer algo para de fato fazer vá progressivamente aumentando, para que nesse espaço a pessoa possa parar para pensar um pouquinho. Será que isso faz sentido? Será que esse comportamento é o melhor? E isso, gente, é de fato aos poucos, tá? Porque a gente vai aumentando esse tempo aos poucos, vai testando o que funciona e vai avaliando aí as possibilidades dentro do processo. E olha, quando a gente olha tudo isso, quando a gente vê tudo isso, uma das principais mensagens que a gente quer deixar aqui, gente, é que não é uma definição do tipo, olha, funcione melhor. Lógico que se a pessoa pudesse escolher, ela funcionaria melhor. Então, vamos acolher o fato de que as pessoas que sofrem com TDAH, elas estão constantemente experimentando frustração, desmotivação. Então, é muito chato, é muito pesado a gente ficar convivendo o tempo todo com a análise do nosso desempenho que nunca está saindo boa. Então, vamos ser mais acolhedor, vamos ser mais... vamos tentar colaborar para que a gente crie a ferramenta, né? Não transformar essa ferramenta num problema ou numa coisa que chame muita atenção. Não é uma escolha. O cérebro dessa pessoa funciona um pouco diferente, assim como outros músculos, né? O meu músculo não é igual ao de Hannah. Então, o cérebro dessa pessoa, como um músculo, está funcionando de uma maneira que não é a sua. E tudo bem, né? A gente tem como viver com TDAH, a gente tem como viver bem. Mas quando a gente entende, quando a gente acolhe, e aí a gente procura ferramentas que funcionam pra gente, fica mais fácil a gente chegar no objetivo que a gente tem, a gente chegar no ponto de vida que a gente quer e conseguir começar a conquistar e se sentir vitorioso, apesar dessa questão que sim, tem que ser manejada, mas que pode ser manejada. E isso que é o legal. Então, manda esse vídeo para aquela pessoa que vive falando que tem TDAH.
Manda esse vídeo para todo mundo entender um pouco melhor do que é TDAH, para a gente conseguir falar dele do jeito certinho, para a gente colocar o TDAH na caixinha que ela tem que estar. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele te ajude e a gente se vê no próximo.